Boa noite, meus irmãos. Nessa noite nós vamos compartilhar uma mensagem dirigida às famílias, como é o objetivo da igreja durante todo esse mês. E vocês devem saber que não existe outro lugar no mundo que nós tenhamos tantas alegrias e também tantas dores como o nosso lar. A família sempre foi, sempre será o palco de grandes emoções na nossa vida. Ela sempre será o lugar onde nós teremos grandes dificuldades, mas também grandes alegrias. E é interessante nós notarmos que, ao olharmos para a história e vermos que mesmo os grandes homens e mulheres de Deus não estiveram isentos de tribulações em seus lares. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, a vida de Adão. Para pensar, a primeira família da história. Você já imaginou o que é você ter um filho que é assassinado pelo próprio irmão? Logo no começo da história. Ou se nós olharmos para a vida de Abraão, que tenta antecipar a promessa de Deus, que tenta fazer as coisas acontecerem do seu próprio modo e acaba então fazendo uma barriga de aluguel naquela época. E tem um filho então, mas depois de certo tempo ele vê esse filho indo embora, porque sua mulher Sara manda ele embora, manda ele sumir. Então, Abraão tem que ver esse filho indo para o deserto. Ou se nós olharmos para a vida de Isaac, que ficou 20 anos orando para sua esposa Rebeca ter um filho, e de repente então ela aparece grávida, e eles sabem que 2 nações estão nesse ventre, mas eles então não sabem criar esses filhos, acabam colocando um contra o outro. E esses filhos passam a maior parte de suas vidas brigados, passam a maior parte de suas vidas distantes. E esses pais terminam suas vidas na velhice solitários. Que coisa triste, tendo 2 filhos. E se nós continuarmos olhando para a história da Bíblia, a história humana, nós vamos ver que sucessivamente isso acontece em todas as famílias. Porque não há ninguém que esteja isento de tribulações. Não existe família perfeita. Não existe lugar nenhum no mundo onde nós possamos encontrar uma família que seja plena, que seja perfeita e isenta de tribulações. Talvez nós tenhamos até isso fictício, de forma fictícia em Instagram, você veja em Facebook fotos, enfim. Mas isso é tudo uma ficção, não existe família perfeita. Todas as famílias têm problemas. Mas apesar disso, a família, ela é a sua família, a minha família é a nossa família. É aquilo que Deus planejou. Apesar das tensões, apesar das discussões, dos conflitos, de tudo aquilo que ocorre dentro do nosso lar, a nossa família continua sendo um projeto de Deus. E por isso nós devemos lutar pelo nosso lar, nós devemos tentar transformar o nosso lar para ser sempre um lugar de harmonia, de paz, de amor, de tranquilidade, com a graça de Deus. E eu não faço ideia de qual cenário atual da sua família, de qual cenário atual que você tem vivido em seu lar, se você tem passado por dificuldades, talvez com um marido que está distante, uma esposa que está com o coração endurecido, um filho que está distante de Deus, um filho que de repente não conversa mais com você, pai, ou de repente uma enfermidade que acometeu algum parente querido, algum familiar querido. Eu não sei, não faço ideia de qual tribulação. Eu sei que todos nós passamos por dificuldades. Talvez você não esteja passando dificuldades muito grandes no núcleo mais restrito da sua família, pai, filho, mas você olhar um pouco mais longe, talvez você tenha tios, tias, primos, primas, enfim, pessoas que carecem sim de oração, carecem de intervenção divina. E eu tenho então convicção que todos nós temos motivos de sobra e enormes para nós estarmos então lutando em oração, buscando da parte de Deus uma intervenção em nosso lar, em nossa família. E nessa noite então nós vamos meditar numa palavra de encorajamento, que possa nos encorajar a realmente lutar pelo nosso lar. E nós aqui hoje então estamos compartilhando essa mensagem em pé de igualdade, sem nenhuma máscara, sem hipocrisia, ciente de que tanto eu quanto você que assiste temos problema em nossos lares, porque nós todos dependemos de Deus.
Todos nós carecemos realmente do Senhor. Não existe família perfeita. Então eu falo com um coração realmente humilde. Que Deus possa então nos encorajar. E eu convido você então a acompanhar comigo a leitura do texto do capítulo 30, que se encontra em 1 Samuel. E diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a este ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Agora no verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Bom, vocês bem sabem o contexto dessa história. Tudo isso se desenrola num contexto de muita crise na vida de Davi. Davi, ele vinha de uma família muito complicada. Vocês conhecem a história. E Davi, quando ele foi ungido por Samuel, ele começou a ter um problema ainda maior, porque os seus irmãos imaginavam que qualquer um deles pudesse ser ungido rei, menos Davi. Mas então Deus escolhe Davi para ser ungido como rei, para suceder Saul. Mas eis que então Davi, ele é ungido como rei, mas Deus decide ainda não dar o trono para Davi, e pelo contrário começa a trabalhar a vida de Davi, trabalhar o seu coração, e matricula Davi na Universidade do Quebrantamento, e começa a tratar então com a vida desse homem. E passado um tempo então, os seus irmãos estão numa batalha, o povo de Israel está acampado, batalhando, e seu pai Jessé pede que Davi vá levar queijos para os seus irmãos, levar uma comida para eles. E já uma lição rápida que nós podemos tirar é que Davi poderia muito bem ter pensado: mas pai, eu sou um rei, eu fui ungido rei, você sabe que sobre mim tem uma unção, e eu não sou office boy para levar coisas para os meus irmãos. Quem sou eu para fazer isso? Isso vai ser ruim para a minha imagem. Eu sou um rei, eu sou o futuro rei, então eu não vou fazer isso. Mas não é essa a postura de Davi. Davi vai lá então, ele chega para levar os queijos para os seus irmãos, e de repente ele se depara com soldados israelitas todos tementes, todos com medo por causa de um gigante. E já fazia 40 dias que eles estavam tementes por causa disso. E Davi então ele decide desafiar esse gigante. E seu irmão mais velho fica bravo com ele, fica enciumado e humilha ele na frente dos seus pais. E Davi então nesse dia, ele fica sabendo que aquele que derrotasse o gigante ia casar com a filha do rei Saul. Então foi um prato cheio para ele, porque se ele então era ungido já como sucessor de Saul, agora então ele poderia ser ainda genro de Saul, e é o que acontece. Então ele derrota o gigante, ele casa com a filha de Saul, e agora ele passa a ser genro de Saul. Ele passa a ser genro daquele que ele sucederia. Só que o problema é que Saul então de repente começa a ter seu coração transtornado e começa a perseguir o seu genro. Então agora nós temos um conflito ainda maior, que nós temos um sogro perseguindo um genro, e esse é um problemaço. Só que ao mesmo tempo Davi,
Ele sabia que ele não podia atentar contra a vida de Saul, porque Saul continuava sendo rei ainda naquele momento, e ele precisava respeitar isso, principalmente como servo de Deus. Então Davi começa a fugir para as cavernas, para os antros, para os lugares desertos da terra, e ele precisa então pedir um asilo político fora das regiões de Israel e do território de Israel, e ele acaba então conseguindo asilo justamente com os filisteus, os principais inimigos, os inimigos históricos de Israel. E lá então Davi acaba conquistando o coração do rei Aquis, que o acolhe, que lhe dá uma cidade chamada Ziclag, que era uma cidade que então Davi usa para se refugiar com suas famílias, com sua família, e os soldados também, seus soldados que o seguiam, cerca de 600 homens, com todos os seus familiares. Eles então acabam se apossando dessa cidade que o rei dá para eles. E daí, em determinado momento, nessa situação aqui que nós estamos nesse texto, o que acontece é que Davi já era escudeiro desse rei, do rei Aquis, porque o rei gostava muito dele, e de repente esse rei, os filisteus, eles se levantam justamente para lutar contra Saul, contra Israel. E Davi estava indo junto, Davi iria junto com o pessoal para lutar contra Israel, ou seja, lutar contra o seu próprio povo. Mas eis que daí os príncipes filisteus, eles começam a pensar e começam a falar para o rei Aquis que isso seria arriscado, porque Davi, ele era um homem de guerra, ele era um homem inteligente, e vai que de repente ele virasse contra o povo, ele poderia até agir contra eles e acabar atrapalhando, enfim, ele podia ser um infiltrado. Então o rei Aquis despede Davi e fala: não precisa vir nessa batalha comigo, pode voltar lá para a sua cidade. E eis que daí então acontece isso, eles caminham 3 dias até voltar da batalha para Ziclag, e o que acontece é que Davi então chega e vê a cidade devastada. Ele vê que as suas famílias foram todas levadas cativas e o lugar está inteiro destruído. E uma outra lição rápida que nós temos aqui é que esse problema específico aconteceu também por uma falha de Davi, porque ele deixou o seu lar desprotegido, ele não foi vigilante. Como homem, como sacerdote, como guerreiro, eles deixaram a cidade por completo abandonada. Todos os soldados deixaram seus familiares sozinhos, suas mulheres e filhos. Então foi algo realmente ruim que eles fizeram, e foi uma consequência disso que aconteceu com eles. Mas não é essa abordagem que nós vamos ter hoje. A ideia é a gente justamente tirar as lições que nos encorajem a entender como reagir diante de uma situação dessa, de uma situação em que nós encontramos o nosso lar devastado. E aqui nesse cenário caótico, então, onde tudo está destruído, onde o coração desses homens está assolado com tudo isso que está acontecendo, é que Davi nos ensina algumas lições sobre como nós devemos lutar pelo nosso lar. E eu chamo então a atenção para você, para nós vermos um primeiro princípio que está no verso 4, que diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Esses homens choraram copiosamente, eles choraram muito, choraram demais. E é interessante pensar que esses homens eram homens de guerra, eles eram homens fortes, eles eram homens acostumados com a situação de calamidade. Mas uma coisa é quando você está lutando, você está vivendo em situações de conflitos, mas que tangem a outras pessoas. Outra coisa é quando os conflitos, quando as dificuldades atingem a sua própria família. Quando isso acontece, esses homens então eles se transformam como bebês, eles começam a chorar, suas forças vão embora, eles reconhecem que eles nada podem fazer. E a primeira lição então que nós temos, o primeiro princípio é que nós devemos lutar pelo nosso lar com os olhos molhados de lágrimas. Nós devemos lutar com choro, porque o choro implica em quebrantamento, o choro implica em reconhecer que as circunstâncias fugiram do nosso controle e que nós dependemos de Deus, que nada nós podemos fazer. Então nós não precisamos ter vergonha de chorar, de realmente abrir nosso coração, de rasgar nosso coração perante o Senhor, realmente reconhecendo que nós precisamos dele. Nós precisamos aprender realmente nos quebrantar e chorar. Talvez faz muito tempo que você não chore pelo seu lar, você não chore por uma circunstância difícil que você está vivendo. Talvez seu coração já esteja endurecido.
E meu desejo é que Deus quebrante os nossos corações, que nós não tenhamos vergonha nenhuma de realmente reconhecer as nossas fraquezas, que nós possamos então realmente chorar, cientes de que as nossas lágrimas, elas muitas vezes são mais eloquentes e mais sinceras do que muitas palavras. Elas realmente às vezes têm muito mais a dizer do que qualquer palavra que nós possamos falar, que possa sair da nossa boca. E eu pergunto então, quanto nós temos chorado pela nossa família? Quanto nós temos chorado pelo nosso lar? Não tenha vergonha de demonstrar realmente que você precisa de Deus, que nós precisamos do socorro. Eu não sei qual circunstância você está passando. Se é uma enfermidade, se é algum problema relacional, enfim. Independente de qual seja a circunstância, nós precisamos aprender realmente a nos quebrantar perante o Senhor. Porque nós precisamos entender que, embora para os homens isso pareça uma fraqueza, e de fato Deus se agrada nisso. Nós precisamos lembrar o que Paulo disse, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por isso nós devemos nos alegrar, nós devemos nos gloriar ainda mais em nossas fraquezas. Porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes, pela graça de Deus. Então que nós possamos realmente entender que, muitas vezes, aquilo que os argumentos, que as palavras, que as discussões não podem resolver, que as brigas, que a lógica, que tudo aquilo que os médicos, talvez os remédios, não podem fazer, as lágrimas podem, porque elas abrem caminho. Elas abrem caminho para Deus agir, porque demonstram o nosso quebrantamento e a nossa humilhação perante o Senhor. As maiores vitórias da nossa vida são obtidas quando nós estamos com o coração quebrantado perante Deus. Então não se envergonhe de se quebrantar. E essa é a primeira lição então que nós temos aqui, que Davi nos ensina, porque este era um homem que era ungido rei, era um homem de guerra, e eles choraram até não ter mais forças. Eles realmente choraram muito. E que nós então possamos aprender com esse princípio. Mas um segundo princípio aqui, que está no verso 6, que diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Nós não devemos lutar só com lágrimas, mas nós devemos lutar também pela nossa família com ânimo renovado. Porque tem hora que nós até de repente pensamos em desistir. Tem hora que de repente nós vemos que nós estamos chorando, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos de tudo, mas as circunstâncias parecem não melhorar, pelo contrário, tendem a piorar. Parece que quanto mais você faz, mais você fala, mais endurecido a pessoa fica, pior fica o problema. Mas nesses momentos nós não devemos desistir, nós devemos perseverar. E não só perseverar, mas encontrar ânimo no Senhor. E é interessante essa lição, porque nós precisamos notar que o versículo aqui 6, ele traz uma palavrinha-chave, que diz assim, antes de Davi, antes da palavra Davi, está escrito porém Davi se reanimou no Senhor. E o porém, nós sabemos que no português ele é uma conjunção adversativa. Ou seja, é uma mudança adversa, e apesar da circunstância. Em outras palavras, a palavra porém aqui, ela significa que, apesar de tudo isso que estava acontecendo, apesar da circunstância difícil, apesar de sua família estar distante, ter sido levado cativo, apesar de ele estar numa terra estrangeira, apesar de ele estar fugindo do seu sogro, apesar de tudo aquilo que está acontecendo de ruim, ele se reanima em Deus. Então, nós precisamos entender isso, que esse ânimo, ele não vem de uma projeção ou de uma previsão de que as coisas vão melhorar. Ele não viu nenhum sinal de que algo ia melhorar para ele se reanimar. Ele se reanima antes, ele se reanima em Deus. O ânimo dele vem do Senhor. Não é porque ele viu, de repente, uma perspectiva boa surgindo. Não foi por nada disso, pelo contrário, os homens estavam querendo apedrejá-lo. Estava só piorando a situação, porque agora, se ele tinha todos esses problemas que eu já disse, ele passou a ter outros problemas, que esses homens que eram aliados dele, que estavam acostumados a lutar e batalhar com ele, que ele tinha tanto carinho e respeito, que eles se amavam, agora estão culpando Davi e querem matar ele. Então a situação só está piorando, mas ainda assim esse homem encontra motivo em Deus para se reanimar. E nós precisamos então aprender essa lição,
Nós precisamos aprender a lutar pela nossa família com ânimo renovado em Deus. Nós precisamos entender que quem faz a obra é Deus, que quem muda o coração do homem, quem pode transformar um coração de pedra em um coração de carne é Deus. A nossa dependência vem do Senhor. Nós precisamos então se reanimar no Senhor, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que Ele faz. E nós precisamos então nos deleitar no Senhor e nos reanimar nele. Mas um terceiro princípio, que nós temos no verso 7 e 8, que diz assim: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Esse princípio agora é o princípio de nós lutarmos pela nossa família em oração. E eu diria que esse é o principal princípio de todos esses que nós vamos falar nessa noite. Nós precisamos entender que tem problemas que nós jamais vamos resolver com palavras, com argumentos, com lógica, com discussões, com brigas, com insistência. Tem muitos problemas que nós só vamos resolver com a intervenção de Deus, com oração, com muita oração e súplica perante o Senhor. Nós não podemos mudar o coração de ninguém, como nós já falamos. Nós precisamos aprender a falar com Deus, a realmente clamar para Ele, resolver, para Ele nos ajudar. Nós precisamos aprender não somente lutar com choro, com lágrimas, com um ânimo renovado, mas também em muita oração com o Senhor. É interessante pensar que muitas vezes nós estamos passando por circunstâncias difíceis, por problemas no nosso lar, problemas gravíssimos, e nós até temos quebrantamento, nós até reconhecemos que nós precisamos da intervenção divina, mas nós preferimos ficar falando para os outros, preferimos falar para todo mundo sobre essa situação, ao invés de fecharmos a porta do nosso quarto, de nos prostrarmos perante Deus e clamarmos aquele que realmente importa, que nós externemos a situação e que nós clamemos, e não porque Deus carece, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe tudo aquilo que acontece, mas porque isso transforma o nosso coração. Quando nós oramos, é a nossa fé que está sendo fortalecida, é o nosso coração que está sendo transformado, e nós precisamos aprender essa lição, então, de que nós devemos orar pelo nosso lar. A oração é a nossa principal arma de guerra, a nossa luta. Ela não é contra a carne ou sangue, a nossa luta é espiritual. Nós precisamos aprender, então, realmente a lutar essa luta de forma correta. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra, de repente, o nosso filho, contra o nosso marido, contra a esposa, contra o nosso pai, contra a nossa mãe. A nossa luta são contra principados e potestades. Nós precisamos realmente usar as armas que nós temos em Deus. E eu encorajo você, então, a clamar realmente a Deus, a orar ao Senhor, porque Ele certamente te ouvirá. Porque, como diz em Isaías, desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se ouviu, de um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós temos um Deus que realmente está aberto para ouvir as nossas orações, para ouvir aquilo que nós temos a dizer e para responder às nossas orações. Então você precisa ser encorajado e ter coragem realmente de clamar ao Senhor e ter perseverança em orar. Mas é interessante nós notarmos aqui especificamente que essa oração de Davi é uma oração simples também. É uma oração sincera, mas é uma oração simples. Ele simplesmente faz duas perguntas ao Senhor: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, o que ele está perguntando para Deus: Senhor, essa circunstância vai ficar assim? Eu estou devastado pelo inimigo, e o que eu faço agora? Eu vou atrás? Vai ter solução ou não? E é interessante que Deus responde, porque Deus responde às nossas orações. E Ele responde a Davi então dizendo: persegue seu inimigo, que você o alcançará e tudo vai ser restituído. Então aqui fica uma lição realmente importantíssima, que nós devemos orar. Nós devemos orar muito pelos nossos lares. E eu pergunto para você: você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus avós, pelos seus avós, pelos seus tios, tias, primos, primas, enfim? Eu tenho certeza absoluta que você tem pessoas na sua família que carecem de oração.
Talvez nós mesmos carecemos de muita oração. Quantas pessoas em nossa família talvez ainda não tenham encontrado o caminho da salvação, ainda não tenham sido libertas por Cristo, ainda não conheçam a verdade. Você sabe que essas pessoas elas estão à beira de um abismo, elas estão por um fio, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos aquilo que sucederá. Enquanto o que nós temos é o aqui e o agora. Então nós precisamos realmente ter um senso de urgência com relação à nossa família, com relação à importância de nós estarmos sempre em oração, buscando em Deus a salvação dos nossos entes queridos. Que você então seja uma pessoa firme, fervorosa de oração pelo seu lar, para que seu lar seja um lugar de paz, um lugar de pessoas que realmente servem ao Senhor, servem ao Altíssimo. Mas um quarto princípio, que está no verso 9 e 10, diz assim que: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. O quarto princípio que nós temos aqui é que nós devemos lutar pela nossa família agindo também. Nós devemos tomar atitudes, fazer tudo o que está ao nosso alcance. Porque a oração, ela não descarta a nossa ação. Ela não anula a nossa ação. Nós temos que entender que nós precisamos orar e agir. Agir sem orar é insensatez. Orar sem agir é omissão. Nós precisamos entender isso. O que estiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer. O que der para nós mudarmos, nós precisamos mudar. Nós precisamos tomar postura. Aqui, por exemplo, nesse texto, Deus diz claramente para Davi o que ele deve fazer. Deus responde a sua oração. Deus dá uma promessa para ele. Mas ele não fica de braços cruzados esperando milagre, porque Deus já disse para ele que ele deveria perseguir, que as coisas seriam restituídas. Se ele ficar simplesmente de braços cruzados, nada aconteceria. Então agora é hora de agir. Davi ele começa então a perseguir esses inimigos, que foi o que Deus falou para ele. Então ele age, mas não age também baseado na sua própria força, na sua própria presunção. Ele age baseado nas promessas de Deus. E eu encorajo você então a tomar atitudes baseado nas promessas que você encontra na palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa firme na palavra de Deus, conhecer realmente a palavra de Deus, entender as promessas que Deus tem para você, para o seu lar, para a sua família, para que você possa agir sim, mas agir baseado nessas promessas, porque elas são garantias de vitória. E nós precisamos lembrar que a nossa vida com Deus, o que Deus não nos promete uma jornada fácil, mas uma chegada segura. Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas uma vida vitoriosa. Nós vamos ter a vitória em Deus, por causa do seu Filho amado. Então que nós possamos realmente ser pessoas que agem, pessoas de postura. Nós temos aqui precisamos lembrar que se nós temos a promessa de Deus, nós precisamos realmente perseverar, nós precisamos realmente estar ancorados nessa promessa e seguir firme. E eu encorajo você então a realmente seguir esses princípios. Recapitulando, nós devemos lutar pela nossa família chorando, com lágrimas nos olhos. Nós devemos lutar pela nossa família tendo ânimo renovado em Deus. Nós precisamos lutar pela nossa família com muita oração. E nós precisamos lutar pela nossa família agindo, tomando atitudes que estão ao nosso alcance. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance nós devemos fazer. A conclusão desse estudo está aqui nesse verso 18. Eu quero fazer uma conclusão usando o verso 18, que diz que Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi a todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. A última lição então que nós temos aqui é que nós devemos insistir pela plena vitória da nossa família. Nós não devemos nos contentar com meias vitórias, não devemos nos contentar com nada menos do que
a plena restauração do nosso lar pela graça de Deus, a plena vitória de Deus no nosso lar. Nós não devemos nos contentar com menos que isso. E eu exemplifico usando a parábola que Jesus contou do bom pastor. Porque nessa parábola, Jesus diz que certo pastor tinha 100 ovelhas. E uma dessas 100 se perde. E ele então vai atrás dessa ovelha que havia se perdido. E nós poderíamos pensar que de repente não valeria a pena ele ir atrás dessa ovelha, porque ela se perdeu porque ela quis se isolar, ou porque ela foi rebelde e não ficou perto das outras, enfim. Nós poderíamos dar N motivos para ele não buscar essa ovelha, porque afinal era só uma, ele tinha outras 99. Talvez usar até isso de desculpa, que ele não poderia ir atrás dela porque ele tem outras 99 já, que para cuidar, outras 99 obedientes. Mas ele vai atrás dessa uma. E então nós devemos realmente aprender essa lição, de que nós devemos insistir e lutar pela nossa família, pela salvação dos nossos parentes, pela salvação daqueles que nós amamos. Nós muitas vezes somos tentados a pensar dessa forma, como eu exemplifiquei do bom pastor, que de repente, a pessoa que essa situação está difícil, mas é consequência, enfim, do que a pessoa escolheu e vai ser assim. Mas eu te garanto que vale a pena lutar, você deve insistir pela vida das pessoas. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E Davi, ele nos mostra aqui como realmente é possível termos a restauração completa, porque Deus realmente restaura. Por causa da obediência de Davi, que ele segue o que Deus realmente havia falado para ele, respondido sua oração, ele recupera tudo, desde as coisas grandes até as pequenas. Nada, a Bíblia diz que nada ficou para trás, nada do que eles haviam roubado ficou faltando. Então ele teve uma restituição completa. Então a última lição realmente é essa, que nós devemos buscar a restauração completa do nosso lar pela graça de Deus, porque essa é a vontade de Deus. A família é realmente um projeto de Deus, é um plano sonhado por Deus, não é uma invenção de homens. Muito embora os homens tenham distorcido muito o significado da família, a família é um projeto de Deus, desse jeito que nós falamos que com muitos problemas, muitas aflições, muitos choros, muitas lágrimas, muitas lutas, mas a família é o que ela é esse lugar maravilhoso de estar. E meu desejo então é que você possa ter aprendido com esses princípios, como eu tenho aprendido, e que nós possamos colocar em prática, que nós possamos realmente buscar viver uma vida plena em nosso lar, uma vida realmente superlativa, que o nosso lar seja realmente um lugar de descanso, um lugar onde realmente a presença de Deus seja notável, que todas as pessoas do nosso lar possam realmente viver cheias do Espírito Santo de Deus. E eu convido então você a fechar seus olhos para que nós possamos juntos fazer uma oração de agradecimento a Deus pela nossa família e clamando realmente para Ele que Ele nos ensine realmente a aprender a agir da forma correta com relação às situações difíceis. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo lar que o Senhor nos deu, Pai, pela família que o Senhor nos deu, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, filhas, marido, esposas, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque certamente, ó Pai, é plano do Senhor a nossa família. Se nós temos a nossa família é porque o Senhor escolheu, Pai. Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração, Pai, segundo o teu coração, como foi o teu filho Davi, e que nós possamos aprender, ó Pai, a perseverar, possamos aprender, ó Pai, a lutar pela nossa família com lágrimas, a lutar com ânimo renovado no Senhor, Pai, a lutar, ó Pai, com muita oração, com muita súplica, com muito clamor, Senhor. E, Pai, a fazer tudo que está ao nosso alcance, Senhor, porque o Senhor nos capacitou, Pai, como homens também, Pai, com a razão, Pai, para que possamos agir, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesses dias, que o Senhor quebrante os nossos corações, que tenhamos um coração realmente sensível e humilde, para reconhecer que nós precisamos de Ti, Senhor. Seja qualquer que seja a circunstância que o meu irmão está passando, que a minha irmã está passando, Senhor. Deus, seja um marido, Pai, que está distante, Senhor. Uma esposa, Pai, que está distante, Senhor. Um filho que está longe de Ti, Senhor. Que
Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, Pai, tenha compaixão, Pai, dessas lágrimas, Pai. Que o Senhor tenha compaixão desses corações quebrantados, ó Pai. Desta mãe que chora, que clama, Senhor. Deste pai que chora e clama, Pai. Ou destes filhos, Pai. Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas, ó Pai. E pelo amor do Teu nome, Pai. E pelas promessas que tem na Tua palavra, Pai. Que o Senhor traga, Pai, restauração completa nos lares, ó Pai. Deus, e que a Tua boa mão esteja sobre cada lar, ó Pai. Deus, que nos assiste neste momento, Pai. Que os Teus anjos sejam enviados, Pai, em cada família, Pai, para guardar, Pai, para proteger, Pai, para livrar, Pai, dos ataques do inimigo, Pai. Que os homens, Pai, sejam varões, sacerdotes, que possam realmente, Pai, estar vigilantes, cuidando de seus lares, para que eles não sejam acometidos pelo inimigo, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Somos gratos a Ti por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês e um bom final de semana.